Fala, visitantes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, videocast favorito, o Fora de Casa. E hoje, meu amigo André, sobre o que vamos falar? E no episódio de hoje, nós vamos abordar um assunto que a gente abordou quando na nossa volta no primeiro episódio. Lembra do episódio da Champions League? Que TBT. a gente estava explicando como iria funcionar a Champions League. E, Ela e de funcionou? fato, ela funcionou muito bem. Foi bem Mas, legal. por nosso azar, a gente estava com a mente da competição passada. Tudo errado. E tudo, tudo errado. Era pra gente ter nosso ranking aqui, mas Na época não é, tinha Twitter. felizmente, não tinha Twitter para fazer o ranking, mas felizmente nosso ranking não está on, porque foi uma vergonha. Morreu. É. O Xandão tinha fechado o Twitter naquela época, né? Tanto que foi por isso que a gente fez os podcasts, porque a gente quer continuar falando merda. Hoje em dia eu nem preciso mais falar merda no Twitter, agora eu consigo só vir aqui. E aí a gente até fala no programa que a gente queria ter tweetado o nosso ranking pra ficar de É, prova pro futuro. E como a gente não pôde ter tweetado, sumiu. que pena, né? Então se você quer ver qual que era o nosso ranking, você vai ter que voltar Escute. lá no primeiro episódio da segunda temporada Escute. e escutar de novo. Porque assim a gente cria uma conexão melhor para agora. Para agora que você está fazendo. Vai escutar o primeiro. É agora. Vai escutar o primeiro. Volta daqui 1h40. E é só escutar, você não vai precisar olhar para nossa cara como o nosso novo formato. Então, volta lá, escuta muitas piadocas, muito pouca informação e futebol Muito na chute errado. sua. Minto, a gente deu a informação certa, assim. Mas, né, a maioria das informações, na Algumas das verdade, coisas eu a gente, lembro tinha um, ainda. a gente tinha um compromisso com a verdade naquele tempo. Hoje não temos mais. Eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, o meu Aston Villa, eu tava torcendo que ele fosse passar de fase dentro dos 24. Sim, E ele passou dentro dos 8. Pra você ver como o jogando, meu Aston Villa não é bagunça, não. jogando, jogando muito, tá? Jogando muito. O Naemiri, foda. Ele é bom. Ótimo treinador. Treineiro bom. De mata-mata aí, ó. Cara, pode deixar. Deixa ele aí que eu achei ele um ótimo treineiro. O Aston Villa, E se é o sem seguinte lugar. contar, pode falar, pode concluir. No segundo episódio, que a gente fala sobre camisas da temporada, o Aston Villa fez uma das mais bonitas camisas da temporada. A gente Camisa de perdeu o gap. aniversário do Aston Villa. E é bom salientar aqui que pela boa campanha da Champions League, muitos jogadores que estavam esquecidos ou que eram bons, mas estavam amargando o banco, o Aston Villa conseguiu comprar na janela de inverno, né? Então, É um time eles bem. reforçaram para a segunda parte da Champions League. Veio o Rashford, veio mais uns bagre aí, O Asensio. Asensio, verdade. A gente tem Então, o melhor goleiro do mundo. por seleção. Melhor goleiro do mundo. Por seleção. Eu prefiro só falar melhor goleiro do mundo, porque daí valoriza mais o ativo do Aston Villa. É, melhora mesmo, mas só que ele tomou uns golzinhos ali na Champions que na Argentina ele defenderia tudo. É que na Argentina ele tem superpoder do cabelo pintado com a bandeira. E daí Mas ele tava com o cabelo não. pintado porque fazia recentemente que ele tinha jogado pela Argentina. Ele tava com o degradê da bandeira da Argentina na cabeça. Que aí não é legal. Isso tem essa incompatibilidade. Ele tinha que estar com a bandeirinha Recém-feito. de Birmingham. Acho que é Birmingham, na cidade do Aston Villa. Sabia Boa disso? pergunta. Não sabia. Pra mim, Aston tem tanto time em Londres que eu achei que era um Londres. time londrino. É porque o West Ham, ele é inspirado no Aston Villa.
E aí muita gente acha que o time são muito iguais, porque eles usam as mesmas cores. Porque Cores. o Aston Villa, o West Ham comprava o uniforme do Aston Villa pra jogar. Olha só, informação, De um torcedor do história. Aston Villa, que quando eu jogava, eu já fiz 2 modos carreira com Aston Villa. Episódio alguma coisa aí, modo carreira, aí a gente fez aí também, acho que 2 na temporada passada. E um deles é Jack Grealish, jogadores aleatórios. Aqui é só links assim, ó, com episódios Links. anteriores. Toma links. E aí, quando eu tava jogando o modo carreira, eu normalmente gosto de pesquisar um pouquinho mais sobre os times que eu tô treinando pra fingir assim, vou contratar o cara aqui, porque ó, ele tem pais dessa região. Ah, ele decidiu vir jogar no Aston Villa porque ele já jogou antes pelo tal time, que era ali meio que da mesmo, tipo, do mesmo região da Inglaterra. E aí, tentar fazer um pouquinho de lógica pra trazer Eu os tenho caras e informação gemar. também sobre o futebol. E da Inglaterra ainda, também. Pra pegar o link. Qual link? Você sabia que o correspondente da ESPN, João Castelo Branco, já a Amy Winehouse era apaixonada por ele, tentou flertar com ele 2 vezes, só que ele já estava comprometido com sua mulher, Coração até então dele é namorada na tremendo. época, né? Então, hoje ele tem 2 filhas, mas não é com a Amy Uma Winehouse, das é com a filhas amor da dele, vida dele. eu acho isso Isso é uma incrível. história que eu Uma fiquei impactado. linda história. Vi hoje também no Twitter essa história e eu fiquei assim, ó, cara, valeu a pena. Fiquei impactado. Sim. Imagine você ter, de fato, essa história na sua vida. E você é um correspondente da ESPN, já. Você não precisava mais nada. Tá ligado? Só viver a vida, falar de Já tá futebol, bonitinho já. amar. E eu E fiquei criar tipo, suas nossa, que filhas história na da Inglaterra. hora, né? O ruim é que é a Inglaterra, eu não gosto tanto da Inglaterra assim, né? E você É, realmente. é pago pra assistir a Farms League meio que pra sempre. E isso me daria um pouco de desespero. Assim, eu preferia ser pago pra assistir a La Liga. Pior que tem um charme melhor, né, La Liga, né? La Liga é diferente. Eu gosto da La Liga porque os times pequenos da Espanha são mais simpáticos pra mim do que os pequenos times da Inglaterra. Eu prefiro ver um Getafe Betis do que o Aston Villa contra o Watford. É. Sem contar que tem que ver os bagres do Brasil lá na Inglaterra, agora que tá cheio. Então. Tá, eu prefiro ver os bagre ponta do Brasil na Liga. E também tivemos outros times que surpreenderam na Champions League. Os E não dois era. finalistas. Isso aí é mais pra frente. Mas um time que ficou pelas cabeças também entre os 8, que ninguém deu R$ 1, foi o Lille, que a gente não deu tanta bola também no episódio, mas falou dos bons momentos vividos ali combatendo o PSG do mal na época, né? Então, né? Que agora o PSG é do bem. É, o O PSG é PSG. super do bem. E também com uma contratação de meio de ano. E a gente não falou tanto assim também do Brest, né? Igual o Michael Richards Verdade. e o Carragher e o Thierry Henry são muitos fãs do E agora, Brest. como é que você fala que a França é uma liga fraca? A Farms League. É. E ainda mais agora que você deixou de ter times que eram tradicionais como o Bordeaux. Lyon, O Lyon caiu? Vai cair? Qual que é o rolê do Lyon? aí tá numa. Tá num trelelê, hein, mano. Que assim, eu confesso pra você, querido Eu vou abrir aqui, ó. Palace Eu vou Prime, abrir aqui. Eu vou que eu abrir. não sei o que tá O acontecendo na Ligue Lyon, sim. Ah, na sétima posição, tá tranquilo já, Lyon. Já 1. subiu. As A Liga contratações Francesa é meio do pé técnico pra deu frente. certo. É. O Liga Francesa, eu sei que o PSG já ganhou, né? O PSG já ganhou porque o Já, já. Kvaratskhelia
pode chegar nessa temporada a ter ganho 3 títulos, sendo deles 2 ligas nacionais. Porque ele pode ser campeão italiano com o Napoli, já que ele jogou metade da temporada, Sim. e campeão francês, ele já foi com o PSG. Ele pode ganhar esses 2 títulos. E ainda a Champions League. Imagina. Que ano do Kivara. Que vara. Kivara, né? Kivara neles. Aí a gente também teve de história legal na Champions League, foi a quase eliminação do Manchester City. Quando a gente fez o nosso ranking, nós dois, eu acredito, colocamos o Manchester City como o primeiro colocado Sim. no ranking geral. A gente achava que ele ia passar o carro em todo mundo, o Haaland marcando 58 gols. Ia ser, assim, um pandemônio. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. Um pandemônio, ninguém jogando certo. O Rodri ganhando a bola de ouro sem uma perna. O time todo capado, assim, azaralhado, mal jogando bem. Parecia que nem era time do Guardiola. E eu Então, creio. o City estava meio capenga também, né? Então, tanto que a contratação do nosso querido futuro zagueiro da seleção, Vitor Reis, né? Foi antecipada. Ele falou: Palmeiras pode ficar. Depois chegou no meio do ano e falou: então, vamos precisar do Vamos moleque. precisar. Manda. Então, né? Muito prejudicado, mas muito bem feito também. Tudo culpa do Rodri. Tudo que acontece de mal no City é por causa do Rodri. Hoje. E Por o quê? cara do Ele Guardiola se mandou ele criou. pra Inter. É. E também a Rodri Independência. Se o Rodri tá, eles ganham. Se o Rodri não tá, eles perdem. E é isso. Eu queria ter quebrado magicamente a perna do Sérgio Busquets no Barcelona do Guardiola, pra saber se o time também ia desmoronar do jeito que desmoronou. Porque eu achei incrível que perdeu o Rodri, o time acabou. Acabou. Não tinha mais a ligação. Não existia mais o meio. De Bruyne, fim de carreira, tendo só fazer dinheiro. Que E, já vai né? sair E do o City, Rodri. anunciou que vai Tá indo meter pra o onde? pé. Tá indo pra onde? Não se sabe Arábia? ainda, mais Arábia, provavelmente, ou MLS. Tem proposta, se eu não me engano, do novo time lá da MLS, San Diego, e do Los Angeles FC, pelo que eu li. E Vamos ver também aí do mundo o árabe, que né? depois. Eu vi que o Al Nassr tá de olho nele, que o Papai Cris tá precisando de alguém pra pifar ele pra chegar no 1.000 gol, né? É. E o Al Hilal tá sem uma estrela também. É, Porque a estrela veio jogar Série B do Brasil ano que vem. mais uma vez, né? É sobre isso. Eu tô querendo muito que o Santos seja rebaixado pro Neymar ter um rebaixamento na conta dele e ver se ele ama tanto o Santos assim ou se ele vai. Daí ele se muda, vai pra outro time, fala que ele era corintiano quando era criança, Mas tá aprende tendo com ele. especulação já. Ou ele vai pra jogar com o Messi, né? Tá tendo especulação dele no Flamengo, que ele quer ir pro Flamengo. E eu espero muito que o BAP não faça essa bizarrice de contratar um aposentado em. Mas você sabe que o contrato dele vai até o meio do ano, né? Uhum. Meio do ano acaba, aí ele tá livre. Tá Daí livre pra fazer o o que ele quiser da Flamengo não vida vai dele. precisar desembolsar. Não, é. Mas assim, o salário não é dos mais baratos. E. Agora no Flamengo, a gente tá com uma briga de egos nos pontas. Porque a gente tem bastante ponta esquerda. E Falta ponta, né? alguns aceitam jogar na ponta direita também. Por exemplo, o Luiz Adriano. O Luiz Adriano era Araújo, preferencialmente. Araújo, maravilhoso. Araújo. Desculpa, Luiz Araújo. Adriano era o ex-Palmeiras. O Adriano é o. Que era do Milan. Shakhtar. Era o do Milan B? Ou Do não? Milan B. Eu não sei se ele jogou no Milan B, mas ele era do Milan. Não, também tem o caso do Luiz Adriano, que fez cachorrada com o caseiro dele, alguma coisa assim. Tem que investigar. Ele fez cachorrada lá na Rússia. Não é o Fernando?
Eu acho que era o Luiz Adriano. Que tem o Fernando que deixou o cara preso na Rússia. Que ele tem dois É Fernandos. a, é a Luísa. Ah, tem dois Fernando, verdade. Tem Mas dois não é o Fernandos. Luiz Tem. Adriano? Tem certeza Não, que não é? O Luiz Adriano também jogou na Rússia. Então, o Jogou. mesmo do Milan, o mesmo do Shakhtar, o mesmo do É o Luiz Palmeiras. Adriano, mas eu tenho certeza que é o Luiz Adriano. Mas Piqueira, o você que tá churrado. deixou o maluco preso. Tem um que eu deixou o O maluco preso remédio lá. que pediram. Pediu É pra o levar um Fernando. remédio, não Fernando do é? CSK. Que não é o Fernando. Fernando que jogou no Porto e no City. É outro Fernando. E o Fernando que jogou no Porto e no City hoje joga no Inter. Que é o segundo É Fernando. esse paquete mesmo. Porque esse cara no FIFA, ele era muito bom. No momento, assim, de alguns FIFA, acho que FIFA 13, FIFA 14. E tinha os dois Fernandos muito bons. O Fernandinho, no Shakhtar, mas esse eu já não gostava. Nunca Sempre foi gostei ruim. dele. Aí os Fernandos, por ele ter deixado o cara preso, eu não contratava. Aí já o outro, eu contratava, porque o outro era brabo. Num Então modo carreira peço. que eu tive com o Corinthians, o Fernandão era meu capitão, Fernando xerifão era da pica. zaga. Porque o Fernandão, ele era muito fácil de fazer, que era só a faixinha, cabelo grande, um queixão, e era o Fernandão, tá ligado? Simples. Muito bom. Mas o. Não era esse que eu falei que eu tinha como xerife da minha zaga. Ah, não. É Eu o que tá falou agora no Fernandão. Inter. É, São dois Fernando. confundi. E um Luiz Fernandinho. Fernando. Tem um Fernando, até o Fernando, que eu gosto, jogou no City junto com o Fernandinho. Isso eu lembro. Tem a foto do. A primeira foto do De Bruyne tá o Fernando e o Fernandinho. Daí todo mundo tá apagado, só o De Bruyne tá aceso. Porque ele é o Porque último dessa leva. Do Pellegrini, eu acho. Nem, não sei se é do Pellegrini. era o Pellegrini. É Pellegrini que isso. trouxe os caras. Pellegrini que treinador também, outro que é underrated, tá? Hoje em dia treina na Espanha, eu acho. Pellegrini, não sei o que tá fazendo na vida. Ele deveria estar aposentado, já é um senhor já. Mas é. Ele é uruguaio ou chileno? Pellegrini italiano. Pellegrini não é italiano. Pellegrini italiano. Não Pellegrini é. Ele é italiano. latino. Não pode ser. Ele é latino. Pellegrini. Ele é chileno. Nossa! E ele é treinador Nunca! do Betis. Do Betis. Ele treina o Anthony, porra. Viu? Eu sabia que ele tava na Espanha e eu sabia que ele Nossa, era latino, pra mim ele porque era italiano, velho. ele levou um monte de brasileiro e coisa arada pro God de argentino, Pellegrini, já gostei mais. Ele era pro. do City bem. Yaya É, Touré, Agüero, Balotelli, tudo no comando dele. Agüero, Zabaleta, Cabaleiro, Otamendi Otamendi. Ele deixou o time todo sul-americano. deixou fortão. E lembrando que ele comprou o Otamendi do Atlético Mineiro, se não me engano. Não, do Benfica. Foi do Benfica? Então ele, É. ele O foi Benfica o comprou o Otamendi do Atlético Mineiro. normal, né? Eu acho excelente Vendeu dele, Otamendi. barato, vendeu caro, daquele jeito português de se fazer dinheiro. Exato. O Otamendi que já fez dupla de zaga com o Davi Luiz. O Benfica é foda, né? Eu gosto Benfica bastante é dele. foda, mané. E vai perder o Campeonato Português pro Sporting. Você viu falando em Sporting, Gyökeres vai picar mula e sondagens estão sendo feitas por Yuri Alberto E o Chiragol. Roberto? O protagonista que o time do povo precisa. E Eu aí? adoro essa narração do Yuri Alberto e eu gosto do Yuri Alberto. Eu sou um fã de Yuri Alberto. Pra mim, no Brasil, dentro do solo brasileiro, ele é o segundo melhor atacante em solo brasileiro. Só perde pro Pedro. Aí você vê que a qualidade do futebol brasileiro, ó,
Antigamente O com Pedro. Dagoberto, Borges. Pedro Queixada, mano. É só flamenguista pra acreditar em Pedro Queixada, mano. É você e o Luiz, meu grande amigo. Pô, Luiz. o Pedro tem a média de quase um gol por jogo no Flamengo. E ele tá no Flamengo há Paga. uns 5 anos. Tá, mas Primeiro, jogar no Flamengo não é a mesma coisa que jogar na seleção, não, mas primeiro que é na Europa. absurdo já fazer 5 anos que o Pedro tá no Flamengo. Quantos anos machucado? Ele só teve essa lesão agora do último ano. Nos outros ele era titular sempre. Ele revezava com o Gabigol. Você não é um flamenguista. O Gabigol, ele foi jogar na ponta com o Dorival e quase todo o resto, tirando 2020, que é quando o Pedro chega, que dele é banco, e daí era aquelas coisas do o Pedro é crente, ele tá triste, o Palmeiras quer comprar. Aí ele assume a titularidade quando o Gabigol começa a ficar ruim, porque 2020 o Gabigol voa ainda. Gabigol, naquela época, 2019, 20, até o 21, era perfeito. E daí 22, os dois jogam juntos. E aí 2023, 24, 25 é Pedro. Indiscutível, Pedro, 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 Pedro. Teu áudio tá cortando um pouquinho só, tá? Só pra avisar. Pedro. É o Predo. Mas, voltando ao Manchester City, quase foi eliminado, chegou a ser virtualmente eliminado minutos Fez ponto. antes do final na última rodada. E se preparem, porque na próxima Champions League a gente vai ouvir todo santo jogo André Henning falando: é, Vitor Sérgio, mas se eu insira um time aqui não se espertar, vai acontecer O que quase igual aconteceu? aconteceu com o City, hein? A Agora o cara tem Champions referência. League, agora todo jogo importa. E vai Que já vir. era o slogan. Que já era o slogan do André Henrique, que todo jogo importa agora. Né? Agora Então, você vai ouvir ainda mais. E ainda quando aquele time que tiver ali pra baixo dos 8, vai vir aquela coisa do. É, Vitor Sérgio, o Manchester City na última temporada foi jogar a pré-Champions, a pré-oitavas e foi eliminado. Pegou uma pedreira, pegou o Real Madrid. E agora? O que vai ser do. Insira time aqui. insira o time classificado aqui. Eu sou preparadíssimo para esse momento porque não sei você, mas eu gosto até mais da Champions do começo do que a Champions reta final. Então, a reta final é muito melhor. Mas agora, tipo, com esse jogo disputado, é bom que tem mais jogo para assistir na fase de grupos. De grupos. Na Eu não fase. sei como definir, eu não sei como definir essa fase. Fase classificatória, eu diria. Tão chato, né? Fase inicial. Primeira Fase fase. Brasileirão. Pronto, a fase Brasileirão, né? Fase de pontos corridos é um bom. Coisa. É que a fase. Podia ter uma de torneio suíço, né? Igual o CS. E Sim. daí tal time vai pra Lauer, enfrenta o outro time de novo. E seria da hora, mano. Perde Tipo, dois, perdeu perde três, tá nada. fora. Perdeu três, tá fora. Tá ligado? Tem um campeonatinho Ganhou, assim, né? falta. Ganhou três, classificou pra próxima fase. Quer fazer o Super Mundial dar certo? Traz formato suíço. Faz formato suíço. Verdade. Jogo corrido a cada 3 dias joga e é isso. O Palmeiras foi pra Lauer. Vai pegar o Olympiacos. O Que Olympiacos já daí tá no Super os Mundial, né? grandes. Aí que dá. Os grandes se batem de começo e lá embaixo é aquele chorume querendo sair do esgoto, tá ligado? É Então, tipo o coisas Pachuca e o perfeitas. Gamba Osaka jogando a terceira ali E pra ver eu quem ia fica e quem assistir sai. 5 horas da manhã. Eu tenho certeza que eu ia assistir 5 horas da manhã. Mais do que Real Madrid, que é o sei lá que tá nessa porra. Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. É. Eu queria muito que os jogos também fossem em formato isso e fosse cada um na sua casa. Tipo, eu vou mandar o jogo é no México. Então o time do Japão tem que voar até o México para me enfrentar. E aí o time o Real Madrid, por exemplo, teria a chance de jogar contra um time da Oceania.
E aí teria que pegar um avião e jogar contra o Real Sociedad no domingo. Tem que pegar um avião de sabe Deus quantas horas pra ir jogar na Oceania na quarta-feira. Aí volta pra Espanha pra jogar em Madrid contra o Osasuna. E aí pega um outro avião pra jogar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Seria tão lindo esse Seria. calendário. Aí acho que os times começariam a virar times de futebol americano. É time de excursão e time pra local, tá ligado? Aham, faz os dois squad. É o Milan B, é o. Qual mais? É o. Tudo B, né? No caso. Milanhar. O Real já tem o Real Madrid B, então era só Real Madrid Castilha. o Castilha. O Barça. Eu acho muito triste os times que só tem nome do time B. Eu gosto dos times que tem um sobrenome. Igual o Barcelona, antes era Barça B, né? E agora eles colocaram um Uhum. nomezinho. É Castilha, né? Não, não é Castilha, é. Não, eles usam a, a vaga deles lá, o lugar deles. Que o tal garoto é de La Masia. Catalunha. La Masia, né? É Barcelona La Masia. Voltando aqui, a Juventus já não é grande time na Itália, então não foi surpreendente ficar em 20º. Não. Mas aqui nós temos a surpresa. O time que classificou, ó, depois se reforçou com o Kivara e ficou fortaço, fortão. Também a garotada do PSG, o PSG do bem, deu um caldo bom. O Doué, que jogador que é o Doué. Que jogador do Muito bom. Pra mim aí o PSG do bem, né? A nossa nova sensação da Champions. Pra mim essa Champions teve três sensações. Liverpool e Barcelona, que foram líder e vice-líder da Uhum. fase de grupos. E o PSG, que quase foi eliminado, não foi eliminado da fase de grupos, se classificou e agora tá na final. Que não precisa, não é spoiler pra ninguém, porque, pô, é final da Champions, irmão. Você está ligado que a final da Champions é PSG e Inter de Milão. E o Vitinha, pra mim, ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Vitinha. É o Vitinha. Que jogador é o Vitinha, mano? Puta que pariu, mano. É o motorzinho ali do meio, mano. Onde é tipo. Será que ele é o. Vamos colocar aqui um Cantezinho de Portugal? É Quase, um né? cantezinho de Portugal ou o Regendo Verratti. Exatamente, é Pra Regendo mim, Verratti. Regendo Verratti. Ele foi regen ali, colocaram outro país, que normalmente regen no mesmo país, mas Sim. colocaram outro país e é isso. Eu adoro o Vitinha. Eu tô incrível. E eu não entendi até agora o que aconteceu com o Dembélé. Pra mim, trocaram ele de corpo. Será que trocaram ele? Fizeram um. Tem tanto Dembélé, será que não pegaram Um outro a aí. perna de um Dembélé e colocaram nele como se fosse um Lego, assim, foi montando um Dembélé só de todos os Dembélé? De, e seria um baita jogador, eu acho, se a gente Sabe pegar aquele brinquedo do um de Senhor cada um. Cabeça de Batata? Sabe? Sim. Que vai... Pegaram aquele, fizeram um cabeça de batata do Dembélé, de todos os Dembélé, o Dembélé do Celtic, Dembélé que era do Barça, O do Dembélé do Tottenham. futebol inglês, do futebol inglês. Fizeram um Um misturadão, só. um virado, e surgiu o Dembélé do PSG do bem. Cara, eu. Tipo, exorcizaram a má vontade dele. E ele virou um craque. De fato, ele virou o substituto do Neymar. Eu tô E assim, ninguém tava dando um real pra ele nessa transição, né? eu não dou um real pra ele desde o Borussia Dortmund. Quando ele estourou Então, lá, é que pô, ele, baita jogador, esse cara é o ruim do Dembélé é que ele sempre sai tretado, né, do lugar. Essa aqui é a questão do Dembélé. Saiu comportamento. tretado do... Exato. Aí chegou no Dembélé. Chegou no PSG, aí ele viu que acho que, porra, eu sou o único craque, né, de fato, desse time.
Não, Ele eu acho que conseguia ele tá administrar. vendo a oportunidade de se tornar estrela. Tal, talvez é isso. E também tem muito francesinho lá dele, novo, né? O Doué, o Barcola. Também tem um moleque da zaga do PSG, que eu esqueci o nome, mas que é bom pra caramba É muito também. bom também. Carregando o Marquinhos de novo. O Marquinhos sendo carregado. O Dá Marquinhos uma tá ok, agonia. mano. O Marquinhos não fez na temporada ruim. Cara, mas o Marquinhos, pra mim, ele é o máximo exemplo do cara que bota o nome no trabalho de faculdade. O Marquinhos nunca foi um zagueiro de elite, elite, elite. Ele foi um bom zagueiro, é um bom zagueiro. Ele é um zagueiro que você pode confiar até. Mas ele sempre tem um parceiro muito bom, que daí faz ele Muito parecer que ele é bom. muito bom também. No caso, o Thiago Verdade. Silva, que deu Sempre tem um carreira cara pro pra Marquinhos. correr, né? Olha, pô, se você passasse. Eu, se eu tivesse na zaga do lado do Thiago Silva, seria uma puta dupla de zaga. É igual. Deixa eu pensar, outra zaga que era Pablo Mari. Pablo Mari é muito disso aí, porque o Rodrigo Caio é um baita zagueiro saudável. E aí, um monte de flamenguista tem saudade do cara que não. Mal joga pelo Monza da Itália. Você vê, né? O que é a vida, né? O que é a vida? Tum, O tum, que é a tum, tum. vida? Esse cara. Um salve aí pro Abujanra Filho, né? Que está entre nós ainda. Abujanra Pai está lá O com ele, melhor talk show da história desse país é do Abujan Rapai. com certeza. Não duvido. E você vê que ele é um senhor muito teatral. Então, o programa dele é muito teatral. E, e ele se mantém no personagem até o fim. Então, a É muito forte. minha. Eu já entrei nessa discussão algumas vezes. Pra mim, eu acho que o Abu Janra não era um personagem. Dá pra ver que ele é um personagem, né? Aquilo é ele mesmo. É ele Mas mesmo. só que no episódio com o filho dele, que ele pergunta 3 vezes pro filho dele o que é a vida. O que é a vida? Daí ele fala: a vida é amar você, meus filhos, minha mulher e você, papai. Ele Daí, dá uma quebradinha. daí ele dá uma risada assim e abraça o filho dele. Muito foda, tá? Eu gosto. Sabe o nome do Todas programa? as Deixa aqui, deixa adendo. Reflexões, né? Alguma coisa assim? Não é reflexões. isso? É. Reflexões. De Abu Janra. Mas é bom pegar os do Abu Janra mesmo, porque hoje em dia é com o Taz. De vez em quando tem uns episódios legais. Mas assim, o Taz é. Não é o Abu Janra. Com todo respeito ao Taz. Sim, todo respeito Com mesmo. todo respeito ao Taz. De Mas. Abu Janra é pica no É. que fez. Escreveu peça até morrer. O cara é foda pra caralho. E voltando para sensações da Champions, eu quero trazer uma sensação que eu acho que a gente não queria que fosse uma sensação. Que é os culés. Barcelona. Pra mim, foi É. o melhor time da Champions. Se a gente fosse pegar Ô, assim. Se Champions League fosse merecimento e não trabalho, sorte e um monte de coisa esporte, o Barcelona deveria ser o campeão. E o Rafinha é o melhor do mundo. E o Yamal é um absurdo de fato. O Yamal é um é absurdo. tudo isso. O estudo feito pela base do Barça é um bagulho diferente. Não tem outro. Não tem outro, mano. A cada 10 anos sai um Aquele craque, mano. lugar não tem É como. cravado. Cada 10 anos sai um craque, mano. Não, e se você pegar o time do Barcelona inteiro, do, do goleiro, do Chesney, até o Lewandowski, o tanto de jogador da base dos caras, ou que foi, tipo, quase formado pela base dos caras, por exemplo, acho que é o Pedri, ou o Gavi, Olmo. um dos Olmo dois não também. é. Então, o Olmo é da base do Coisa, foi embora e daí voltou agora. Mas ou o Pedro ou o Gavi não é da base do Barcelona, apesar de parecer que é. Mas Ele não é. chegou muito novo, né? Tipo, ele chega, ele é contratado pela base e sobe da base. Mas a formação dele é fora. E eu não sei qual dos dois, tá? Desculpa. Entreguei a E informação eu não errada. gosto do Gavi, mano. O Gavi, pra mim, O TikToker. ele é metido. Ele quer Ele brigar com o é Vini, mano. Ele quer bater no pitbull de Vini. coleira. Exato. É o famoso pincher que fica ali latindo no portão. É o E Gavi, aí, também.
Muito do ódio que eu tenho pelo Gavi é porque ele é bonito, né? E daí o TikTok ele tem milhares de fãs mulheres. E aí teve uma época que era todo jogo era ele brigando com três pessoas meio nada a ver. E aí edit dele como se ele fosse tipo um símbolo de masculinidade alfa. E ainda mais na época que o Barcelona era do Xavi, né? Então era um Barcelona É uma bosta, né? triste, capenga, sem vida. Aí trouxeram um alemão que fez o time jogar futebol. Um, Infelizmente. um alemão que não, que é ataque da vida inteira. Dele foi ataque. Mas assim, Rafinha, hein? É, né? Talvez eu faça campanha pelo o fora de casa. Faça campanha pelo Rafinha ganhar o prêmio Vinícius Júnior do fora de casa. É, porque o melhor do mundo ficou difícil agora que não foi pra final da Champions. E pra É, quem que mas né? perderam? Faz parte. Perdeu. Não, temos que deixar aqui, ó. Parabéns, Barcelona. Foi o melhor jogo. Foi a melhor série de 2 jogos da Champions League. Não Um dos tenho o que melhores jogos falar. das Champions, ó, em muito tempo. Talvez até o último jogo do Barcelona lá do 6-2. E só pelo esse jogo já validou toda essa nova competição da Champions League. Só por esse jogo. Por mais uns 30 anos. 20. Tranquilo. Barcelona e Internazionale de Milão, que joga no San Siro, tá? E É não San é no Siro pros Giuseppe dois. Meazza. Não é José Meazza. O PES mentiu pra vocês, crianças. Adultos, né? No Não caso. tem Criança dúvida. não, criança não joga mais PES. Mas Internazionale, ó, eu gostava muito do Pippo Inzaghi, o Simone Inzaghi, um baita de um treinador. E, né, não tem o que falar. Churran, puta que pariu, o Churran joga pra caralho. E que Gostava humildade. do pai, gosto muito do filho. Como é que eu falei no Twitter? Boys from Gladbach. Ele é um deles, tá ligado? É o Churran. E tinha mais um também, tinha o Sommer. O Sommer também é um Gladbach boy. Então, muito carinho pela Inter e, né, jogo espetacular. Parabéns aos envolvidos. A minha torcida vai pra Inter. Eu tô Porque. indeciso. É Eu tô assim, muito indeciso. eu não quero que o PSG ganhe uma Champions. Assim, nunca. Então, se o PSG estiver na final, provavelmente eu vou torcer contra. Porque eu acho que vai validar um projeto que não existiu projeto, de fato. Só E. foi injeção de dinheiro, né? É. E Foi uma já foi porquinha. triste. O City ganhar uma Champions já foi meio triste. Acho que o futebol já morreu um pouco ali na Champions do City. Eu não quero Já. que isso aconteça de novo. E talvez aconteça de novo em cima da Inter. Porque o City foi também em cima da Inter. Foi contra a Inter, né? Verdade. E agora pode acontecer de novo. E daí eu acho que é triste também pro Inzaghi, que é o melhor treinador dessa Champions. Porque ele e o Hans Flick fizeram o xadrezinho deles. Incrível. E tem outra coisa na Inter que eu gosto muito também. Que é Lautaro Martins. Por quê? Você gosta do Lautaro, cara? Você Adoro o trouxe Lautaro. um. Só jogou um Lautaro pro ar aí, é isso, né? Aqui, ó, que a gente tem o Maradona. Maradona. Aqui a gente tem a Alicia beijando um golfinho, ó. Olha só. Se você notar. Aqui é uma camisa da seleção brasileira. O Lautaro, pra mim, ele é argentinismo puro. Assim, ele é dos mais argentinos possíveis. Acho que só o De Paul é mais argentino que ele hoje na seleção É questão argentina. de garra, né? Sacrifício ali e o cara tá jogando ainda. Mas, né? E É o cara mais esse não é. lado. E o cara não é um craque. É tipo como o Batistuta. O Batistuta não era craque. Mas era muito bom, eficiente e dos melhores centroavantes que eu já vi na minha vida. O Lautaro é meio que a mesma escola pra mim. E aí eu gosto demais dele. Além do memória afetiva da Inter, né? A Inter tem aquela coisa do futebol era mais bonito nessa época. Então, e também, trazendo o retrospecto, eu já fui uma criança, né? Que já viu muito futebol italiano e não sabia para que torcer. O Milan, o Internazionale, uma Juventus, uma Roma. Assistia pelo entretenimento.
E no PES acabei pegando a Internacional para fazer uma Master Ligazinha e me deparo com Diego Milito. Muito bom no videogame e também um cara muito foda na Internacional. Ganhou o título de 2009, 2010. com Eto'o e companhia. Hoje, se não me engano, o Milito ele é presidente de um clube da Argentina. Melgar? O... Não sei, mas esse dia ele estava cheirando uma paradinha lá, pra ficar tranquilinho. Eu gosto que o Milito, ele é do jogadores low profile, que tipo, você não, nunca pensa, grandes atacantes argentinos. Você não pensa no Milito, mas se você fala, e o Milito? Você fala, pô, o Milito era foda. O Milito era foda pra caralho. O Milito era foda. Pra mim, o Diego Milito ele era muito pica. Era um. Antes de Mário Gomes, minha paixão é Milito. E o Milito foi quase sonho do Real Madrid. Eu já vi Eles, uma história dessa já. eles estavam entre ele e o Higuaín, que é outro atacante Outra gente. argentino aí, né? Que esse eu já não gosto muito, não. É. Tem atacantes e atacantes, né? Higuaín. Mas a Mas Argentina sabe fazer atacante, tá? o bom que ele perdeu uma Copa do Mundo no Brasil pra Argentina, né? Isso aí ninguém Graças a fala. Deus. Graças a Deus. Tudo Obrigado, que Higuaín. ele tirou da Argentina é maravilhoso, assim. Tem que amar o Higuaín por causa disso. Copa Mas Américas. foi muito ruim a Argentina descobrir que o problema deles era o Higuaín, né? Daí veio uma safra de Álvares, Lautaro, de... O que mais? Pode botar o Messi lá agora, eles sabem que tá tudo É, bem. Se botar só o Messi, tá tranquilo. Agora vem ainda mais uma safra maior ainda aí pela frente, então. Triste, triste, triste. Ah. Então você está dividido ainda na sua torcida, né? eu tô dividido na minha torcida. Eu acho que vai ser a primeira final que eu vou ficar, tipo... Vamos aproveitar essa final. Não vou torcer pra nenhum lado. Quem ganhar ali, eu vou ficar feliz. Não vou... Quer dizer, feliz é forte, né? Mas eu vou achar da hora, assim. Tanto o Não vai achar, PSG... pô, aí É, foi foda, aí tinha que ganhar esses caras. exato. E a questão do PSG, esse turn, esse face turn, né? Do PSG, acho que também colabora com a marca deles, né? E é a primeira vez que eles estão com um projeto, de fato, de time, não de craque, né? Não de expansão de marca. Então, Porque essa agora, visão mais futebolística eles estão trazendo mais agora. porque agora o líder do time não é mais algum Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Mbappé. É o Luiz Henrique. E aí tá a mudança de chave. Exato. Luiz Henrique, que eu aprendi a respeitar e muito. Ele saiu na Copa do Mundo contra Marrocos, mas para mim, ali que é que eu não vi o Barcelona, né? Tem que salientar isso. Luiz Henrique no Barcelona para mim é isso aqui. Na Espanha, ótimo trabalho. Perdeu para Marrocos, mas faz parte. Marrocos estava pica. E agora o trabalho no PSG, ó, fino. Se eu te falar que os técnicos do Barcelona, pra mim, são todos eles meio que água de salsicha. Tipo assim, o Mesma coisa? Guardiola, ok, Guardiola, pô, o melhor time da história ali, tipo, de fato, provavelmente é aquele Barcelona. Antes dele ser o Raika, pra mim é meio que tipo assim, pô, o Ronaldinho do O Raika é Barcelona. bem esquecível. O Ronaldinho do O Barcelona Raika é ser muito Barcelona, do esquecível. Ronaldinho ser o Raika é meio nada a ver. O Koeman é Aí esquecível. pega a Koeman, pega o Van Chave. Gaal, todas essas coisas ruins assim, de fato. O Xavi também uma recente ruim. Aí tem o que Aquele que era do faleceu, Beck, né? Valverde, né? Era Valverde? Uma coisa teve o Valverde. Valverde, que também meio mais ou Roubado. menos. Teve o que faleceu de câncer, que esse aí ele tinha tipo um puta futuro, só que infelizmente aconteceu Fala, algo ruim. fala do Tata Martino. Fala do Tata Martino.
Ele, não é ele? Tata Martino morreu, você tá Não é o falando? Tata Martino? Não é. Talvez você esteja falando besteira. Não, acho que o Tata Martino não morreu ainda. Vamos ver, ó. Treinadores do Barcelona. Ó, eu vou usar aqui Eu já joguei um quiz. Sabe aqueles quiz aleatório? Apareceu, me Quais? fale os últimos 10 treinos do Barcelona. Não foi no Footworthy? Acho que foi. Que daí tinha aquele. Os 10 lá, o top 10 dos últimos não sei quantos. Aham. O Valverde eu tive que colar. Tanto que eu lembrei. Agora, porque eu tive que colar da última vez. Ó lá, ó. Os últimos treinadores do Barcelona. Xavi, treinador meio ruim. Foi. Koeman, ruim. Foi. Kylian Setien é. Ficou. É o Kiko Santin. Ruim. Do Betis. É, Esse cara é do Kiko Setien, Betis. ruim. É, Ernesto Valverde, sem carisma, né? É, sem nenhuma carisma. Ele parece o. Sei lá, um vampiro. Sei lá, é meio Luiz estranho. Henrique, a gente tá Bom, aprendendo a gostar dele agora, né? bom, bom. Faz um tempo já, mas, né? Só foi É. sair do Barça. Aí, ó, o Tata Martino tá vivo, tá? Matei ele agora, mas ele não só está vivo, como ele treina o Messi. Ele tá. Ele, Ele é o treinador do Inter Miami. É, ele é o treinador do Inter Miami. Coisa que a gente mano, não é. não saberia. Como é que fala? É a casa de repouso do Barcelona. A porra do Inter Miami, mano. Não é à É toa que a isso. família Beckham tá em crise, mano. Não é à toa. Porque ele tá abraçando todo mundo, né? Não, E e tá abraçando um pouco a vitória, aí a vida cobra. e o Beckham, esses dias aí, contou que ele foi vendido ao Barcelona. E o Real Madrid fez uma proposta maior, roubou ele porque ele falou pro Manchester United que ele só sairia do Manchester United pro Real Madrid. E 2 dias depois, ele tava no Real Madrid. Antes de Tata Martino, a gente teve Tito Villanova. E esse sim faleceu Esse aos foi de quarenta e F. cinco anos no Movão. dia 25 de abril. Então, um grande F no chat aí pelo Tito Villanova. Tito. Grande Tito. Ídolo do Barcelona, enquanto jogador também. E só treinou o Barcelona. Ele estava começando a carreira dele como treinador. Foi campeão espanhol em 2012 e 13. E aí já teve que se afastar. E em 2014 faleceu. Tadinho. Aí, ó. Mas Esse é que um era o salve. meu negócio. Que ele substituiu o Guardiola. O Guardiola. E antes disso foi o Raika. Que, O Raik conta faco lá também, né? que treinou o Barcelona de 2008 até 2002, eu acho. De 2002 até 2008. E antes era o Vangal. E provavelmente antes era o Vangal. A minha lista acabou aqui, mas provavelmente era o Vangal. Que tem a treta com o Rivaldo, né? Então é nesse tempo aí, mais ou menos. Treta com o Rivaldo lá em 2001, 2002, por aí. 99, 2000, 2001, por aí. É. E deixamos alguma coisa de fora dessa Champions League? Deixa eu, acho que algumas frustrações. O Liverpool ter caído no primeiro mata-mata dele. Depois de uma primeira Mas fase caiu muito pro boa. PSG? Caiu pro PSG. Depois de uma baita partida do Alisson. Caiu nos pênaltis. É, foi, acho que ali, um grande azar do Liverpool. Que ele merecia, acho que, ir um pouco mais pra frente. As duas equipes mereciam ir um pouco mais pra Sim, frente. E até o Salah perdeu o melhor do mundo ali, né? Já que no campeonato inglês perdeu. fez um campeonato Tanto que desistiu de ótimo. tudo. E Até de renovou resto, até. o nosso Real Madrid, né? Tem que falar aí Tópico que sensível. não foi. Real Madrid não Não foi essa foi temporada. nem perto do. Você pode falar que. Agora a gente tá tendo problemas técnicos. Você está vendo a gravação? Ó, o nosso querido amigo André.
Deu uma travadinha. Mas ele já vai voltar. E hoje vai fazer um som. Eu acho Volte. que eles ganham. Magia. Voltou. 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 Agora você pode falar o que você. Voltamos. Eu concluí meu raciocínio. Não sei se gravou, mas né? Eu Ou acho eu que você vai ter que fazer posso todo o teu voltar depois. raciocínio de novo aí pra gente. Ah, é, eu comecei falando do Mbappé, né? O Mbappé, ele não foi um benefício nem um malefício pro Real Madrid. Porque os jogos que a gente ganhava sem ele, sim, os jogos que a gente ganhava com ele, sem ele, a gente estava ganhando. E os jogos que a gente sofria mais e ganhava, começou a perder tudo. Então a gente tem que ver a curva de evolução. A curva de evolução do Real não foi constante, enquanto a do Barcelona foi. Você Que já quer estava falar. fornecendo jogos mais difíceis para o Real Madrid, mais do que o Real Madrid ganhava jogos na empurrância do Barcelona. Não era Eu jogando vou bonito. até falar aí, ó. Eu quero jogar uma culpa no fracasso do Real Madrid nesse ano. E pra mim não é nenhum jogador. Pra mim todos os jogadores eu acho que fizeram um trabalho ok. Porque teve muitas lesões, mais um ano com muitas lesões. Talvez isso também é um culpado. O O médio. Real Madrid demitiu o maluco lá que era super poderoso, que tinha trabalhado com o Zidane na Juventus lá em 2000, e aí o Zidane trouxe ele de volta e o Cristiano Ronaldo virou uma máquina ainda maior. O Real Madrid demitiu esse cara faz uns 2, 3 anos e desde então a gente tem tendo bastante lesão. Mas para mim o maior culpado da derrota do Real Madrid é o senhor Florentino Pérez, que a gente tanto elogiou no episódio sobre Cartolas, Coringa, acho que era algum deles, ídolos do futebol. A gente falou alguma deles, a gente falou do Florentino Pérez. Acho que o episódio com o Pedrão também, a gente falou alguma coisa Falou sobre o dele. Florentino Pra também. mim, Petralha Florentino, essas coisas aí, a gente falou. para mim foi ali que fez o Real cair, porque por não contratar jogadores. E isso que é estresse. Até onde a confiança do elenco vai, né? E E tipo, o não gastar dinheiro assim, não precisa economizar tanto dinheiro já que você é o time mais rico do mundo. mas aí tá, o Real que economizar dinheiro pra dar uma retada de uma vez só em alguém, tá ligado? Ele Que eu deixa o acredito gap, que não sei quantos anos sem contratar, só pra dar uma machada em alguém. foi o Mbappé, né? Tipo, mesmo ele vindo de graça, Ele veio veio de ganhando um graça. bônus de cento e poucos milhões. A gente Então, comprou o Fran Garcia, mas não comprou o Mbappé, tá ligado? aí eu acho que pra próxima temporada, que agora a gente sabe que não vai ter o Ancelotti, vai ser o Xabi Alonso, provavelmente, ainda não tá confirmado, mas é quase certeza. E a gente já sabe que o Trent Alexander-Arnold vai vir para se ela fazer esse lado direito, seja como ponta, seja como meia, seja como lateral. Agora acho que falta um bom meio-campo para a ausência do Kroos e do Modric, porque o Valverde sendo Coringa não dá para ele ficar focado nessa posição, que ele poderia ser esse cara. Sim. Um lateral esquerdo, porque o Mendy é fraco e era bom de ter alguém melhor para cobrir as costas do Vinícius. E zagueiros. Aí eu acho que a gente precisa de dupla mesmo. Que é O, Rudiger pra é, revezar o, e mais dois. o Xabi Alonso foi especulado já nomes que ele vai pedir pro Real Madrid. Dois nomes já meio que confirmados que é do Leverkusen, que é o Tá, que é o zagueiro, né? Pra Uhum. fazer a dupla alemã ali com o O Rudiger e Rudiger o, e e o Wirtz. o Bayern quer também. O tá. E também quer o Wirtz. Então vai ser uma briga boa aí nessa janela Vai. de mediano. Já teve outros nomes também especulados na janela de.
Inverno? É inverno, né? Que era É. o... Pra zaga, falaram do Romero, do Tottenham, zagueiro da Uhum. seleção argentina. Um dos zagueiros mais caros do mundo, diga-se de passagem. E... O... Laporte? Não é Laporte? É Laporte, acho que é Laporte que tá na Arábia. É, o Laporte. Aham. Que era pra tampar buraco, não pra futuro, né? Sim. Mas o Raul Asensio é bom zagueiro. Tem futuro. Só que Mas tem precisa problemas. dar. Tem problemas com a justiça, né? Ele tem. O amigo dele tem problemas com a justiça. Ele recebeu conteúdo do cara que tem problemas com a justiça. E talvez isso gere problemas com a justiça com ele. Mas até agora, o outro o amigo dele lá, que era da base do Real também, já foram dispensados. Raul Asensio não foi. Eita. Então eu acho que no final de tudo vai dar tudo certo pro Raul Asensio. Se ele tiver errado, eu não quero que dê certo. Tomara que ele tem que pagar se ele fez algo errado. Aguardando cenas do próximo episódio, né? Exato. E Adler Militão, Não, esqueceu já. Ele caiu no esquecimento. mete o pé, volta pro Brasil, vem cuidar da tua filha, parceiro. Isso aí ele não vai fazer nem no Brasil. Nem no Rio de Janeiro. Se ele for do Flamengo, que isso pra mim seria incrível. Se a dupla do Flamengo fosse Adler Militão e Léo Pereira. Assim. Aí caberia um reality show tipo que pena pro ritmo de The Kardashians, mas só que com Éder Militão, E Pereira e Léo Militão, Pereira. tá ligado? Seria incrível. Seria tipo. Militão Pereira? Ou seria só tipo os Militão? Eles não têm uns apelidos de casal? A Carol coloca uns apelidos de casal. Deveria ser isso o nome. Ou até melhor, pode ser. Qual que era aquela série do Falabella? Que era como se que eles moravam os dois casais, um em frente pro Ai, outro, e era trocado. toma lá da cá. Toma lá da cá. Pode ser o Toma lá da cá 2. Ou Toma Pode lá da ser. cá Remake. Real Life, tá ligado? Toma lá da cá Real Life. Ia Seria ser muito bom. muito foda. E daí a gente fazia, tipo, eles morarem no mesmo condomínio e tudo mais. Multishow, você tem um compromisso, um objetivo, Dá tá? dinheiro pro Flamengo pra trazer o Militão. O centro de reabilitação do Flamengo é ótimo. O Pedro conhece muito bem, o Rodrigo Caio conhece muito bem. Tem muita gente lá que tá visitando e tá aprovando. Então você vem se curar aqui. E aí só começamos a gravar. Não precisa nem entrar em campo por enquanto. Porque é até melhor. Deixa o time do jeito que tá. Tem mais imagem, né? Tem mais imagem em casa, essas coisas. Mas é isso. Falamos de Champions, É falamos de outras isso. Dá coisas. pra dar uma pincelada no Bayern que o Bayern do. Como é que é o nome do querido lá? Que tá comandando? O Company? É o Company? Uhum. É, o Bayern é No meio primeiro capenga, né? episódio, no primeiro episódio a gente falou que ele era muito novo pra ser treinador do Bayern de Munique e a gente não botou fé. Mas ele é aquele técnico novo que parece que não tem comando, mas parece que os caras respeitam ele. Ele foi Ele é campeão, um, ele é um alegre. técnico muito ofensivo, né? Porque ele tá treinando no Bayern, ele tem que ser ofensivo. Mas, né, desempenhou um bom Treinou papel. O muito Bayern bem fez seu papel. treinou muito bem o Burnley na Championship também. Outro Sim. time que usa as cores do Aston Villa. Ele usava a camisa do Aston Villa também? Ou não? É, é que o Aston Villa é um dos times mais antigos da Inglaterra, por isso que muita gente usa as cores do Aston Villa. O Cores. Leverkusen passou em sexto. A gente já falou um pouquinho. E Que já falou dos mais importantes. Já. eu quero também falar do Aston Villa, que ele é former Champions League winner. Isso aí ninguém lembra. Former. Lembro muito mais do Nottingham Forest e pouco do Aston Villa, como campeão de Champions League. Mas por que acontece isso? Preconceito? Com o Leãozinho? Preconceito com o Leãozinho e porque o Nottingham Forest tem duas, né? Então é muito mais legal. Tipo assim, pô, o time que tava lá na terceira divisão, quarta divisão na Alemanha, da Inglaterra,
ter 2 Champions League do que um time que era tipo time de Championship e ter uma. Mas é isso. Faça a sua torcida. Deixe nos comentários para quem vai a sua torcida entre PSG e Inter de Milão. Conta o que você achou dessa Champions League, do novo formato. E Gostou? agora que passou tudo. E Champions League é exclusiva da Max ou você vai assistir também no Space, TNT Sports. na TNT Sports. Cobertura totalmente exclusiva dentro do Brasil. Mentira, SBT também tem. E deixe nos comentários quem deve narrar a final da Champions League. André Henning ou Jorge Igor? Eu sou time André Henning. Abrace a Eu- tradição e renegue o novo. Então, eu tô pelo André Henning. Não precisa viajar. Deixa o Jorge Igor que já tava lá. Com o Vitor Sérgio, seu grande amigo, escudeiro. Então, Vitor Sérgio ou Bruno Formiga? Pra mim é Vitor Sérgio. Vitor Sérgio. Vitor Sérgio até a E eu final. gosto do Bruno Formiga. Na verdade, eu gosto da equipe inteira da TNT Sports. Muito boa. Pedro Quesada, ótimo. Eu não gosto daquele Giovanni. palmeirense, gordinho palmeirense pra bandeiro. Aquele lá não. Equipe dos de Sola eu já não gosto tanto. Tem ali Não um sei se é de Sola. É a É o de galera placa. que. É, o de placa. É, de fato. O de Sola é só do Pedro Certezas agora com outro cara aleatório que eu também não gosto. Porque eu gostava do de Sola com o Pedro Certezas e Casimiro Miguel. Mas da equipe de transmissão da Champions League, todo mundo. Abraço, assim, muito querido e apertado pro nosso correspondente de Barcelona. Pra quem? O correspondente de Barcelona. Ah, para com isso, cara. Que é injustiçado nessa internet. Não é, mano. Injustiçado. Não é, não é. Não é. Nunca falou algo errado ali sobre o Vinícius Júnior. Pra merecer o hate que ele leva. Ele não sofre hate, mano. Ele sofre pela opinião que ele dá. É isso que ele sofre. E tá certo. Ninguém nunca. Ninguém, quer dizer, não vou falar nunca, né? Mas o cara tava passando uns perrengues. Tava passando uns perrengues, tá ligado? Mas não tem nada a ver com ele falar mal do Vini, tá ligado? Não Mas ele mal não do Vini, falou mas mal do tipo. Vini. Em vez de ele exaltar o Vini, ele tratou como um jogador normal. Ele não Isso não fez pode isso. fazer. Ele falou a visão do espanhol sobre o Vinícius Júnior. Tipo assim, o espanhol vê o Vinícius Júnior desse jeito. Que briga demais, que não sei o quê. Por que ele. É Não, chorão. não. Vitor, É o brinquedo dele. você viu coisas que você quer acreditar, velho. Ele fala. Tanto que a Tati Mantovani ela fica puta na hora quando ele fala besteira, mano. Porque o negócio que tava todos os brasileiros, tipo, como assim ele perdeu? E aí ele tava assim, pô, aqui na Europa, a galera vê ele meio que, tipo assim, que ele é chorão, que tem os outros negócios aí, que ele fica entrando nos assuntos Esse que é o ele não erro. quer entrasse. Só que ele tá lá pra passar a visão do povo de lá, senão ele cobria o daqui. Mas eu não quero saber o que um catalão pensa. Ele tem que ficar indignado junto. Não, porque ele tem que passar pra gente a visão que o povo local tem pra gente entender a relação deles. E aí a gente concorda ou não. A gente não concorda. Inclusive, ele também não concorda. Porque pra ele, o Vinícius Júnior era o melhor do mundo, deveria ganhar o título, e não existe essa discussão de que o Vinícius Júnior não. Mas foi muito fraca, foi muito fraca. E, tipo, o Rodrigo ganhou dele. Ficou tipo. Mas é Não meio ficou, ele não ficou puto. Ele não ficou puto. Ele não ficou puto. No Não ficou canal puto. dele ele ficou puto. Não ficou. Quem que vê. Não, desculpa. Tem gente que vê, o Vitor vê. Eu assisto. Ele é muito querido, cara. E Eu gosto do Bigodudo. Eu Não, e ele tem esqueci o nome do Bigodudo. o outro também do inglês, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Pô, agora ficou até. Me fugiu o nome dele, mano. Me fugiu também o nome dele Tem o Quesadinha. E aí, Quesadinha? O Arthur Quesadinha, Quesada. ele ganha muito no. Da resenha. Da resenha. Arthur Quesada na resenha.
Mas um grande beijo para todos da TNT Sport, Fred Sport Caldeira. Interativo, da HBO Max, da Max, do que você quiser. HBO Family, HBO Original, HBO Cult, você Cartoon escolhe. Network. Cartoon Network, Batman, que mais? Eu gosto É, muito. É Pokémon, tem também na Max. Adult Swim, tem que lembrar do Adult Swim, que é muito bom. E aí, um E grande abraço pro Marcelo Beckler. Não tenho nada Edson contra Cavani, você. Claro Albuquerque, Fred Caldeira e Arthur Cabral. Fred Caldeira. Ó, tamo cultivando, tá? Tamo cultivando, Fred. Tamo junto. É isso. E Fred É, Desimpedidos também. Só pra é, deixar deixa o registro aqui. parente. Deixa o parente. Porque a gente gosta de você. Marcelo Beckler, tamo junto. Que você se dê muito bem na sua vida, ó. Tamo beleza Passe aí. essa fase ruim aí. E. Que Aproveita a muito cidade que tem você a ver com gosta. política também, tá? Muito tem a ver com política. Porque o Marcelo Beckler é de um lado que a internet não gosta que seja desse lado. O lado da Bolsonaro, né? internet futebol. O cara é Bolsonaro ainda. O cara O é cara não é catalão, Bolsonaro. bolsonarista, torce pro Rodri. Aí fica difícil, sei lá, O lado uma é paz pro exatamente cara, o tá outro ligado? lado. É exatamente o outro lado. Porque a internet futebolística gosta do lado mais daqui. O lado mais da direita. É. O Marcelo Beckler tá desse lado aí. Desse aí. Aí pega mal. O Becker, a Clara e o Fred Caldeira. Mas é isso, tá? Não levem pro coração, jornalistas. Esse programa tem o cunho esportivo, jornalístico, mas com muita descontração. E saiba Quase que. nem jornalístico, eu diria que a gente não tem o cunho jornalístico. Não, jornalístico não. Era só para me igualar numa profissão que não existe, A mas gente não é consegui. comunicador. Nós, todos aqui, vocês jornalistas e Gostei. nós aqui, E a gente é comunicador. nossos cursos são correlatos. A Então, gente é comunicação social. um grande beijo para a Farinha Albuquerque. Não pode Posso falar, né? fazer O Marlon Becker o vai ficar triste comigo. claro que pode fazer. A Clara Burkhardt é muito boa também. Que Tete separou, Mantovani. né? Separou. Exato, por isso que eu não podia. Eu xingo esse, tá ligado? E Não, mando um assim, beijo ó, pra ela. eu sou um apago. Eu gosto de ambos os lados. Aí é problema deles que se separaram. Verdade. Não é um problema meu. Já Eu acontece não tenho nada a ver com na minha isso. vida pessoal aí, né? Que os amigos era junto, daí os amigos separou. E aí eu tenho que gostar dos dois também, do mesmo jeito. Aí, né? A vida continua, né? Continua. É isso. Pode dar tchau agora já? Pode.